Sejam muito bem-vindos! E hoje a gente vai falar sobre a primeira parada do Bruce depois que ele saiu de Gotham, a França! Da última vez que a gente viu o Bruce, ele tinha decidido que a missão de vida dele seria deter criminosos. Mas como ele não sabia exatamente o que ele ia enfrentar ou o que os criminosos iam jogar nele, ele tomou a única decisão mais sensata, que é se tornar um especialista em tudo que existe. Eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Mas tem um problema. Para poder se tornar um melhor, o Bruce precisava treinar com os melhores. E ele não fazia ideia de onde encontrá-los. A edição já começa com o Bruce frustrado, pensando que ele já tá na França há 4 semanas e, tirando derrotar o melhor esgrimista do mundo, coisa boba, ele não avançou em nada. E, sendo sincero, por mais que isso aí dê aquela vibe do moleque que tira 9,5 na prova e ainda assim fica chateado, eu achei a sacada genial. Tipo, como você encontra os melhores? Ainda mais hoje em dia que, com um pouquinho de internet e um conhecimento básico de marketing, qualquer um pode produzir conteúdo dizendo que é o melhor. Eu sou melhor! Eu sou melhor! É uma dúvida simples, mas ao mesmo tempo problemática. E o Bruce tá perdidão. E a gente acaba descobrindo que no fim do dia, ele resolve esse problema da mesma forma que eu me formei na faculdade. Por pura sorte. Toda noite ele ficava andando pelos telhados da França. Porque não basta ser rico, precisa andar bem acima do povão. Eu sou rico. E numa dessas ocasiões, ele por um acaso encontra um crime em andamento. Ele até tenta impedir a criminosa, só que ela é mais rápida e mais habilidosa, e acaba derrubando ele mais rápido do que o Neymar no jogo da Copa. Claro que não pode. E aí, ele cria o carro. Aí a moça simplesmente foge, não sem antes zombar do sotaque dele, e o Bruce fica lá, frustradão. No dia seguinte, o Bruce já começa a pesquisar sobre aquela ladra, tentando entender quem ela é e achar pistas para conseguir encontrá-la. Ele descobre que os jornais da França chamam ela de a Ladra Cinza. E aí ele fica buscando uma forma, alguma pista, e de repente ela senta na mesa dele. E quer saber? Essa série é maravilhosa. Tipo, a gente tá tão acostumado a ver o Bruce Wayne no controle o tempo inteiro, e aqui é exatamente o oposto. Primeiro, ele ameaça chamar a polícia, ao que ela responde: você não tem provas. Depois, ele resolve tentar pegar o celular e gravar a conversa. E ele descobre que ela já roubou o celular dele, já leu quem ele é dentro do celular e já sabe um monte de informações dele. Ladrão! Ladrãozinho! Seu ladrão! No fim, a ladra, que se chama Lucy, pergunta por que o Bruce tá lá. Ao que ele responde que ele tá basicamente tentando aprender formas de deter pessoas como ela. Ela sorri, explica que rouba o dinheiro dos ricos e quase sempre dá uma parte pros pobres, e então fala pra ele que se ele quiser aprender a detê-la, ela tá disposta a ensinar. Eles se encontram naquela noite, num telhado, obviamente, e a Lucy comenta que ela tá curiosa de ver o que o Bruce vai se tornar, mas avisa pra ele que se ele quiser aprender a deter criminosos, ele vai precisar se tornar um. Somos criminosos, Alfred. Sempre fomos. Nada mudou. Enquanto isso, a gente vê uma história paralela. Basicamente, a polícia da França tá atrás de um serial killer e eles estão sem pista nenhuma. Então eles pedem a ajuda de um super detetive, um homem chamado Henri Ducard, que alguns de vocês vão se lembrar do filme Batman Begins. Meu nome é Henri Ducard, mas falo em nome de Ra's al Ghul, um homem que é muito temido no submundo do crime. Mas aqui vale eu fazer um parênteses. O Ducard, ele não é o Ra's al Ghul. Na verdade, eles não têm relação nenhuma. O Ducard é um personagem antigo das histórias do Morcegão e teve a sua primeira aparição em Detective Comics lá na edição 599, que foi lançada em abril de 1989. Tenham isso em mente. Beleza, mas voltando pro Bruce. A Lucy basicamente ensina ele a ser um criminoso. Ela o ensina a arrombar cofres, escapar de sistemas de segurança, escalar prédios, se mover sem ser visto, planejar golpes antecipados e, nas horas vagas, o Bruce cozinha pra ela. Eventualmente, eles partem para o primeiro assalto, que é basicamente roubar uma caixa de joias de um ricaço que polui o meio ambiente. A Lucy já tinha visitado a casa antes, como uma convidada de uma festa. Então ela já conhecia a planta do local, o sistema de segurança que o ricaço usava e qual o melhor ponto de entrada. E tudo parecia estar dando certo, até eles ouvirem as sirenes. Eu me pergunto o que minha mãe pensaria agora. Qu'est-ce que c'est? Une voiture. Merde. C'est la police. Lucy, comment on a Je ne sais pas.
Nous devons y aller. Eu sou idiota. Eu viajei metade do mundo pra acabar sendo preso como ladrão? O Alfred vai... Arrêtez! Arrête de tirer! Não, eu não. Meu Deus, ela veio um tiro. Mãe, desculpa. N'attendez pas, petit homme. Vous vivrez. Mais tarde, a Lucy tá costurando a perna do Bruce, que se recusa a tomar uma bebida pra aguentar a dor. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E eles começam a conversar enquanto o Bruce tá lá chorando de dor. Aí ele admite que ele tá com medo do que ele tá se tornando. Principalmente porque ele não tava com medo de levar um tiro. Ele tava com medo de falhar na missão. E isso assusta ele. Que tipo de monstro focado ele vai se transformar? A Lucy tenta acalmá-lo. Ela chega e fala que a paixão que ela sente nele, essa vontade que o move, vai mudar o mundo. E o Bruce reage da única forma que um adolescente com hormônios à flor da pele faria, beijando ela. Parece que o amor por criminosos começou bem cedo. Miau. Enfim, a Lucy tenta fazer ele não se sentir muito estranho pelo que ele fez, sai de lá, vai pro quarto pegar alguma coisa, então ela é surpreendida. O Bruce, que tá machucado e tal, ele levanta, vai até a caixa de joias que eles roubaram, tenta mexer nela e descobre um compartimento escondido. Quando ele abre, cai um monte de dentes humanos de dentro da caixa. Assustado, o Bruce não sabe o que fazer, e aí ele ouve alguém chamando. Quando ele vira, ele encontra o Henri Ducard apontando uma arma para Lucy e dizendo que os dois estão muito encrencados. E assim acaba a edição 2. Beleza, agora que a edição acabou, vamos conversar sobre o que é real e o que é um monte de bobagem. Primeiro, vamos tirar o elefante da sala. Logo nos primeiros segundos da história, o Bruce vira e fala que ele tinha vencido um campeão olímpico de esgrima nas primeiras 3 semanas na França. Será que é possível? Acho que primeiro a gente precisa responder: o que é esgrima? Num resumo bem marromeno, esgrima é um esporte olímpico em que 2 oponentes se enfrentam usando sabres e ganham pontos a cada golpe que eles marcam um no outro. Se vocês assistiram a série da Wandinha, vocês vão se lembrar daquela cena em que ela luta contra a Bianca numa aula de esgrima. Ou, se vocês assistiram o filme do James Bond, a cena em que ele vence um campeão olímpico. Beleza. Sabendo disso, é possível o Bruce vencer? Para responder essa dúvida, vamos levantar outra pergunta. Como é o treino de esgrima? Olha, eu nunca treinei esgrima. Até queria, na verdade, deve ser bem louco. Mas, enfim, eu precisei pesquisar e entender como funciona mais ou menos o treino deles. E eu vou linkar as fontes que eu tirei na descrição do vídeo. Mas, basicamente, o treino de esgrima envolve algumas partes específicas. Ela é um esporte que exige um excelente condicionamento físico, principalmente na região do abdômen e das panturrilhas, por causa dos movimentos explosivos que os caras fazem, tanto para atacar quanto para recuar. Eu também não esperava por essa. Em um documento que eu encontrei sobre o treinamento da esgrima olímpica, eles dividem o treino em basicamente 4 partes. Primeiro, um aquecimento. Segundo, exercícios focados em velocidade, que é basicamente para eles terem aquele ataque, aquela defesa rápida. Terceiro, exercícios focados no core, que é tipo a região do abdômen aqui, e até aqui também a parte das costas, pá. E quarto, alongamentos para relaxar o corpo. Beleza, mas por que isso importa? Bom, se a gente lembrar lá da edição anterior, a gente vai ver que o Bruce já treinava ginástica olímpica há muito tempo. E ginástica olímpica é um tipo de esporte que exige demais, tanto da região core quanto da região dos ombros, para você conseguir se manter lá e fazer aqueles exercícios foda. Junte isso ao fato de que ele já treinava boxe na mansão e participou daquelas lutas ilegais. Então isso leva a gente a crer que ele já tinha um sistema aeróbico do corpo treinado para exercícios de alta intensidade e já tinha a musculatura desenvolvida para movimentos explosivos. Porque se vocês nunca viram boxe, é basicamente movimentos explosivos o tempo todo. Isso tudo nos mostra que o corpo do Bruce já estava mais ou menos treinado no que a esgrima exige. Talvez ele tivesse que fazer alguma adaptaçãozinha aqui ou ali, mas com certeza ele já estava num nível que não era de uma pessoa normal. Beleza, isso é o que a gente sabe só do quadrinho anterior. Agora vamos entrar um pouco no reino das hipóteses. Em outras histórias em quadrinhos e até na série de TV de 1969, nós aprendemos que o Alfred manjava de esgrima. Porra, na série de 69 o Alfred até lutou contra o Coringa, velho. Foi bem louco. O que foi que eu disse? Sério, o Alfred é foda.
Mas enfim, sabendo que o Alfred já manjava de esgrima e conhecendo o Bruce e a forma como a mente dele funciona, não seria um exagero dizer que o Bruce já treinava esgrima na mansão Wayne. Tipo, isso não foi mostrado nesses quadrinhos, mas sério, é tão difícil assim de acreditar? Pra finalizar, ao longo da história do Batman, duas características foram principais no personagem. Primeiro, ele tem uma memória fotográfica, então basicamente ele se lembra de tudo com extrema facilidade. E segundo, ele tem uma gigantesca atenção aos detalhes. Por que isso importa? Essa combinação, de início, pode parecer boba, mas para qualquer pessoa que já participou de alguma luta, sabe que uma atenção aos detalhes te faz entender como seu oponente se movimenta. E uma memória fotográfica te ajuda a gravar aquilo para você entender que pontos fracos podem ser explorados. Ou seja, o Bruce só precisava treinar com alguém uma vez para já conseguir bolar formas de derrotar aquela pessoa. Com isso em mente, é possível derrotar um campeão mundial de esgrima depois de só 2 semanas? Olha, pensando que ele já tinha o corpo adaptado, que ele já tinha treinado durante anos com o Alfred, e que ele tem o esquema da memória fotográfica e de atenção aos detalhes, que faria com que ele só precisasse lutar com o cara umas 2 ou 3 vezes para começar a decorar os pontos fracos dele para explorar depois, honestamente, seria difícil, mas é possível. E sobre as outras coisas que ele aprendeu com a Lucy? Bom, muito do que ele estudou tem a ver com preparação. Se a gente ler o livro A Arte da Guerra, a gente vai entender que a preparação, entender o ambiente em que o combate será travado, entender o seu oponente, entender as variáveis envolvidas, é a base para qualquer combate bem sucedido. Daí, a gente consegue entender que o treinamento que ela passou para ele, de entender o local em que o assalto vai ser feito, entender os tipos de cofre e como arrombá-los, entender como se movimentar para esquivar de cada sistema de segurança, conhecer o ambiente antes, tudo isso está diretamente ligado não só com a arte da guerra, mas como com operações táticas do mundo real. Ou seja, não é só possível, como é realista. Eu ainda queria falar um pouco sobre o tiro que ele levou na perna, falar um pouco sobre a possibilidade de infecção e essas paradas. Só que assim, se eu for entrar nesses aspectos biológicos, eu acho que esse vídeo vai ficar gigantesco. Então, eu tô pensando em talvez no final da série, depois que eu falar sobre todas as 10 edições, talvez fazer um último vídeo sobre se ele teria sobrevivido às feridas que ele levou ao longo dessa jornada. Se vocês gostaram dessa ideia, comenta aí embaixo, que aí eu já vou saber se vocês se interessam ou se eu só tô meio que, sei lá, entrando em detalhe demais. Bom, galera, é isso na edição de hoje. Na próxima edição a gente vê a primeira vez que o Bruce e o Henry Ducard se conhecem e o que vai acontecer a partir desse momento. Eu quis trazer a história e a análise nesse vídeo, já que no último vídeo foi mais a história. Se vocês gostaram da forma como eu fiz, comentem aí, por favor. Se vocês não gostaram e vocês preferiam que eu desse mais ênfase em alguma coisa, ou vocês acharam que, sei lá, a análise ficou muito por cima, comentem também. Assim, esse feedback vai me ajudar demais a preparar os próximos vídeos, sabe? Tipo, eu tive um retorno muito bom do primeiro vídeo e assim, honestamente, eu quero fazer algo que vocês gostem. Então, se vocês tiverem qualquer crítica, qualquer sugestão, por favor, sintam-se livres para comentar aí embaixo. Se vocês gostaram desse vídeo, curte aí também, ajuda demais com o canal e ajuda demais para que outras pessoas vejam esse vídeo, o que acaba também fazendo com que a gente se sinta mais motivado, né? Por último, eu queria agradecer pelo apoio que eu tive no primeiro vídeo, de verdade, eu fiquei muito surpreso e muito feliz, e eu espero que vocês tenham curtido esse. Muito obrigado por estar comigo até aqui, e até a próxima.